mais detalhes do déjà vu. Eu percebi que no estado que me possibilita autorraciocínio faz eu lembrar de coisas que jamais consigo em estado consciente. Exemplo, eu vi um símbolo, porém, se eu tentasse desenhá-lo, eu não conseguiria, pois eu não lembrava de todos os detalhes dele, mas nesse estado eu consegui ver o símbolo, como se eu tivesse uma cópia de memória armazenada, mas eu não consigo acessar essa cópia em estado consciente. Rapidamente eu imaginei, e se eu tentasse lembrar alguma senha que eu esqueci? Com base ao símbolo, eu consigo lembrar de tudo que meus olhos ou ouvidos percebeu. Seria bem interessante isso, mas não é fácil eu selecionar a busca de resposta. Teve mais um detalhe sobre esse fato. Eu passei a escrever algumas palavras. Quando eu vou escrever uma palavra, eu tenho um micro déjà vu de que determinada letra seria a letra certa, pois esse momento ele é diferente. A sensação de que tal letra seria a escolhida pelo déjà vu, o momento não é comum. Exemplo, quando algo acontece de forma incomum em nossas emoções, nós percebemos. E esse momento é nítido, pois é tipo um micro déjà vu. Quando eu escrevi esses textos dos vídeos, eu evitei entrar nesse estado e ele criar os textos. Olha que interessante. Se eu criar o texto nesse estado, ele fica muito surpreendente, mas infelizmente eu esqueço ele rapidamente. Apenas acordo com uma pequena recordação do que foi produzido. Como falei, nesse estado eu tenho um excelente raciocínio e ele é muito surpreendente. Teve vários exemplos desses raciocínios e um deles foi que me mostrava como submeter uma pessoa a um estado emocional de alta calmaria apenas mostrando a pessoa. Sabe a pele que fica solta próximo à unha? Pois então, em um desses momentos eu tive uma percepção de como fazer. Consistia em eu olhar para a unha, apontar com o dedo indicador, induzindo a pessoa a olhar para o local. Sobre esses detalhes, a psiquiatria reconhece seus efeitos psíquicos. E todos os detalhes obtidos tinha palavras que não me lembro mais, mas o fato de fato tem efeitos. E inclusive já usei técnicas assim quando eu tinha 12 anos, para evitar uma briga de duas outras crianças. Mas essa da unha mostrava um efeito maior. O interessante desse fato é que em todos eu fico surpreendido e falo, nossa, como não pensei nisso antes. Semelhante quando nós assistimos um vídeo de alguém mostrando algo sendo feito de uma forma surpreendentemente mais eficaz. Outra vez eu acordei às 7h30 e tive alguns espasmos, pois eu fui dormir depois de meia-noite. E em meus conhecimentos é um sinal de que não dormi o suficiente. E esse espasmo é uma expressão nítida desse fato. E ele mostra que eu sou saudável, pois em meus conhecimentos quem tem espasmos regulares antes de dormir tem uma boa saúde psíquica relativa. Eu me refiro ao meu tipo. E eu tava com sono e fiz um processo nos pensamentos. E sabe o que aconteceu? Ao eu mudar de consciente para inconsciente, as palavras que eu tava falando no consciente, ao eu passar para o inconsciente, meu psíquico entrou em estado de autorraciocínio e me respondeu, e eu fiquei assim. O que aconteceu foi, as palavras que eu estava falando em estado consciente era sobre partes do corpo que causava oxigenação, algo do tipo. E as respostas foi me dada como coração e outras partes. Eu não me lembro com detalhe. Só sei que eu abri os olhos arregalado no exato momento, pois percebi que fazia total sentido a informação. A informação que eu tive, vou mostrar um mapa em imagem como isso aconteceu. O que descobri na prática é que esse é o mapa da mente. Observe, em cima está as palavras citadas em estado consciente, embaixo está as palavras sendo pronunciadas em estado consciente pro inconsciente. Após a barra vermelha, observe como muda as palavras. No rastreamento e mapeamento da passagem do estado consciente para o inconsciente, é isso que acontece. Só não posso confirmar que em
todas as pessoas é assim, mas em mim é. Não se esqueça que todos nós somos iguais. As esposas tentam tirar proveito desse estado para descobrir coisas dos maridos, mas elas não vão conseguir, pois como o mapa mostra, possivelmente as informações obtidas será relativa ao mapa. No caso, não bate, pois existe um desligamento do real para o outro estado de consciência. Eu rastreei esse estado, ele é um estado um pouco desconhecido. Ainda estou estudando ele, mas ele permanece do primeiro décimo de segundo até o último décimo de segundo ao acordar. Você que está ouvindo isso possivelmente não sabe disso, mas eu sei porque quando eu passo do estado consciente para o inconsciente, eu consigo trazer as informações. E não só isso, posso também descobrir se tem alguma irregularidade em estado inconsciente, como por exemplo alguns tipos de campos cerebral irregulares, inclusive o mais importante, que são monitoramento irregulares de atuações internas de todo o organismo. Como as pessoas elas são todas iguais, obviamente seguindo esse pensamento, quando uma pessoa adormece, ela simplesmente só vai ter de informação após acordar só os sonhos e nada mais. Isso porque é normal. O cérebro ele não repassa outras informações para o estado consciente. Para isso teria que copiar e colar, que é algo raro e eu consegui. Já o que observei em mim é que quando eu passo de um estado para o outro, eu fico com uma lupa só de olho nas coisas que acontecem. No outro dia eu só avalio e entro com ações necessárias. Outra vez eu estava fazendo bloqueios de espasmo e tive um espasmo psicológico. Ele acontece apenas no psicológico e não é emitido campos por físico. Eu acordei sorrindo intensamente, pois eu nunca tinha tido um desses antes. Foi mais forte que os físicos. Na sequência eu voltei a bloquear o segundo e o cérebro achou melhor enviar ele para o pulmão. E foi, e o ar saiu com muita intensidade pelo nariz. E o terceiro, o cérebro constatou estabilidade de postura e passei para as etapas seguintes. E como todas as vezes após a eliminação do campo PC não consegui mais chegar no estado de autoconforto, eu cheguei no de alto raciocínio e estava passando uma novela na TV e um casal estava discutindo determinadas alternativas. Eu ouvi e meu estado criou uma alternativa muito eficaz para o problema deles, mas nesse eu tive pouquíssimas informações, pois eu já tinha tido 2 espasmos fortes antes. Outra vez eu tive uma outra informação tão complexa que não entendi, e essa foi a mais misteriosa e de aparência sem sentido, mas as informações mostravam altas evidências de que é real. As informações mostravam claramente que nós não percebemos esse fato e esse era o motivo que fazia ele ser imperceptível, e a informação era bem nítida que quando abrimos os olhos ao vermos a luz, acontece um fato em nossa mente bem radical e nós não percebemos. Outra vez teve uma informação que se eu fizesse um furo vertical na lateral de um projeto e colocasse um tubo transparente e dentro algo colorido, isso causaria um efeito muito positivo. Outra vez eu vi como jogar 3 bambolês no estilo malabarismo de uma forma bem diferente, tipo horizontal. Sei que parece estranho. O efeito estranho é o que me surpreende ao ter essas percepções, mas eu vejo e o que trago de informação para o mundo real é uma pequena informação. Já testei elas e não são ilusão. As físicas eu não consigo ter muitas informações porque exige cálculos precisos. É como se eu espiasse algo de uma forma tão rápida que minha percepção não conseguisse pegar por completo. É semelhante como se te falasse algo e você não ouvisse, mas você visse os movimentos das mãos da pessoa e você entendesse só um pouco do que você teve contato. Mas quando esse fato acontece no estado consciente, ele é mais perceptível. Infelizmente, algumas informações elas são rápidas, não consigo muito detalhes. E você que achou que isso é fora da realidade, eu já testei alguma dessas informações no mundo real e elas têm total sentido. Geralmente são coisas resolvendo questões e todas relacionadas a cálculos e soluções. É como se eu tivesse acesso a uma resposta muito difícil de forma muito rápida, e em todas eu fico muito impressionado. As que eu tenho mais conhecimento é as que eu tenho em estado consciente, é as mais fáceis armazená-las, mas
mas até hoje nunca consegui dominar esse fato. Eu acho que é raro conseguir. Exemplo, eu querer uma resposta e ir atrás usando esse método e conseguir. Até hoje nunca consegui, pois esses fatos acontecem de forma involuntária. Eu tenho um altíssimo conhecimento psíquico e analisei isso e não tem a menor relação com as coisas anormal, mas sim cerebral. Acredito que tudo isso vem de um estado de sono que é um mistério. Isso possivelmente seria a união do meu estado consciente tendo contato com o inconsciente e conseguindo fazer uso de alta capacidade racional nesse estado. Acredito que seja isso. O que eu suspeito também é que quando estamos em estado inconsciente, nossa mente entra em um estado desconhecido e possivelmente nesse estado existe uma alta capacidade de raciocínio e eu consigo acessar ela em alguns segundos, mas não sei o exato, só sei que isso passou a acontecer no estado de determinadas porcentagens de inconsciência, provocado pelo possível colapso neurológico de excesso de oxigenação cerebral na parte frontal superior esquerda, proveniente de uma irregularidade psíquica que fez o cérebro enviar essa oxigenação através de uma configuração submetendo um pequeno colapso cerebral, ativando o gráfico da paralisia cerebral. Sou muito grato por esse ativamento não ter sido permanente e fatal.